Professor, você mutou o microfone. Obrigado. Com o princípio da modulação FM, é eu pegar um sinal que que é um sinal modulante, é um sinal de mensagem, que vai representar uma informação, e carregar essa informação por meio de uma portadora, em que a frequência dessa portadora, a frequência dessa onda que leva a informação, ela vai variar de acordo com esse sinal modulante. Então, basicamente, né, acredito que vocês já viram isso na teoria e também aí com o professor Anthony. Então, basicamente, se eu tiver um sinal modulante que vai para altas amplitudes, a frequência do sinal modulado da portadora lá no sinal modulado aumenta também. Se a amplitude do sinal modulante diminui, do sinal de mensagem diminui, a gente tem também uma diminuição na frequência. Então, a frequência da portadora ela varia, importante, né? Não varia de qualquer forma. Não varia com quadrado, com exponencial, varia linearmente. Se a gente fizer se a gente quiser desenhar um gráfico, né, de como que varia a frequência em função da tensão elétrica para modulação FM, a gente tem que ter uma reta, uma variação linear, tá? Então, galera, o que é, partindo desse princípio aí, o que vocês me dizem que um demodulador FM ele deve fazer? Partindo do princípio que o modulador ele varia a frequência da portadora, ele varia a frequência do sinal de saída do modulador em função do sinal de entrada. O que vocês me dizem? Podem mandar no chat, podem abrir o microfone. Podem falar aí também, gente. A hora de errar é aqui mesmo, na hora de aprender. Alguém? Essa última parte eu não entendi muito bem a pergunta. O que eu estou perguntando é o seguinte: partindo do princípio de que quando a gente modula o sinal de FM, o modulador, o que ele faz? Ele varia a frequência da saída de acordo com a amplitude, com a tensão do sinal de entrada. O que o demodulador ele tem que fazer, então? Então a frequência dele deve variar a amplitude como é que fala? É um inverso. O inverso, isso, perfeitamente. Por quê? Né? Se a intenção do demodulador é recuperar o sinal, e para modular a gente variou a frequência em função da amplitude, para recuperar a gente tem que variar a amplitude em função da frequência. Então, basicamente, a função do demodulador FM é tomar, né, um sinal de entrada, que vai ser o nosso sinal modulado recebido, né, e extrair dele o sinal modulante. De que forma, né? A partir das variações de frequência do sinal de entrada, ele gera diferentes valores, né? Varia também os valores da amplitude ou da tensão do sinal de saída. Eu falei daquela questão da característica de ter que ser linear, porque aqui para a gente, na parte da demodulação, isso também é muito importante, tá? Então, vamos acompanhar essa figura aqui, que eu acho que vai dar para entender um pouquinho mais. Ó. Nós temos aqui na parte A da figura, aqui embaixo, um sinal que está variando de frequência no tempo. Então, o eixo aqui que a gente tem horizontal é um eixo de frequência, o eixo vertical é um eixo do tempo. Então, aqui ele aumenta a frequência, diminui, aumenta, diminui de forma senoidal, tá? Didaticamente, a gente vai ver isso aqui de forma senoidal, que é mais simples da gente entender, né? Aí, o que acontece? Para essas variações de frequência que a gente tem, nós vamos ter variações de amplitude. A intenção é que nós temos variações de amplitude de acordo com a frequência. Então, reparem, né? Quando eu estava aqui em pontos onde eu tenho um maior valor de frequência, o que eu tenho que ter lá na saída? Maior valor de amplitude. Então, aqui nós temos o eixo de tensão, né? Nós temos aqui um valor de amplitude que está aqui em cima. Nesse determinado instante de tempo, nós temos um valor de frequência menor. Na verdade, aqui o valor mínimo de frequência, né? Poderia até falar aqui que aqui é o nosso F mínimo,
e aqui é o nosso F máximo, né? Quando eu tenho um menor valor de frequência, eu tenho um menor valor de amplitude. Aí vejam bem, essa curva aqui, ela está relacionando para a gente a tensão com a frequência. Estamos falando aqui do demodulador, né? O que acontece? Eu tenho que ter essa resposta de proporcionalidade entre a tensão e a frequência do sinal de entrada para o sinal de saída. Então, se eu entro com esse sinal aqui no meu demodulador, nos momentos em que eu tenho maior frequência, eu tenho que ter maior tensão. Nos momentos que eu tenho menor frequência, eu tenho que ter menor tensão. E é de fato isso que ocorre, né? Aqui nós teríamos a tensão máxima nesse ponto aqui, e aqui nós teríamos a tensão mínima nesse ponto aqui. E de fato é isso que ocorre. Eu estava falando com vocês aqui agora há pouco também. Só um instante aqui, gente. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui no chat que tá. Não, mandaram não. Eu estava falando com vocês agora há pouco também que essa variação ela não é uma variação qualquer. Ela tem que ser uma variação linear, ou seja, uma reta. O que acontece? Reparem que dentro dessa região da frequência mínima, que eu chamei aqui de F1, esse valor aqui, que é a frequência mínima, até o valor da frequência máxima, ou seja, para toda excursão de todos os valores de frequência que o sinal que eu quero demodular pode assumir, eu tenho uma relação linear entre tensão e frequência. A gente tem aí uma reta, né? Então, eu estou obedecendo ao critério para que eu tenha uma demodulação realizada, para que eu consiga, de fato, tirar um sinal de tensão de acordo com a variação de frequência, de maneira que a relação entre eles seja linear. Ah, professor, mas aqui a gente tem um problema. Essa curva aqui ela não é toda linear. Ela é linear a partir aqui dessa frequência F1 até essa frequência F2. Fora dessa região, o que acontece com a nossa curva? Nossa curva ela tem aspectos aí não lineares. Vou desenhar aqui, ó. Desenhar de rosa aqui a região da curva que tem aspectos não lineares. Pessoal, isso vai impactar para a gente aqui nesse caso? O que vocês acham? Vamos ter algum problema por causa disso aqui? Eu acho que não. Não vamos ter por quê? Porque dentro da região, dentro dos possíveis valores de frequência que o sinal modulado ele assume, eu tenho essa relação linear, tá? Então, o que interessa para a gente, gente? O que interessa para a gente é que na região, para o range, né, para aquele intervalo de valores de frequência que o meu sinal modulado consegue assumir, eu tenha essa relação linear entre tensão e corrente no demodulador, entre tensão e frequência no demodulador, tá? Então, nessa região. Então, não interessa para a gente, vocês desculpem o barulho, gente, minha casa é muito barulhenta numa região aqui que passa muito caminhão, então, volta e meia, vocês vão ouvir um barulhinho de caminhão passando aí, mas assim, então, não interessa essa região rosa para a gente, porque eu não tenho valores de frequência no sinal modulado que caiam nessa região, nem essa região rosa aqui. Interessa para a gente essa região, e nessa região eu tenho uma relação linear. Ah, Fernando, mas como é que a gente vai garantir que as minhas frequências estejam dentro dessa região linear? Como é que eu sei que eu não vou ter frequência fora dessa região? Bom, se eu estou projetando o sistema, se eu estou colocando aquele sistema de comunicação em FM para funcionar, eu sei muito bem como é que ele é projetado e eu consigo controlar muito bem quais são os limites de valores de frequência que eu vou ter para minha onda modulada, né? Eu sei que ela vai estar lá entre F mínimo e F máximo, que eu acredito que o professor Anthony até já citou para vocês, não sei se na teoria, no laboratório, né? São valores que a gente até consegue calcular. São valores que ficam em torno ali da
frequência da portadora variando de um ΔF, que é uma grandeza que a gente chama de desvio de frequência, tá? É um parâmetro conhecido aí de modulação FM. Então, eu sei exatamente qual é a frequência mínima, qual é a frequência máxima. Então, basta com que eu garanta que dentro desse intervalo da frequência mínima até a frequência máxima, essa curva de resposta aqui, essa relação que eu tenho entre tensão e frequência, seja linear. Guardem essa informação porque eu vou falar de curva de resposta de tensão e frequência daqui a pouco, quando a gente olhar o circuito. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui até então? Tá aqui. Podemos seguir? Podemos sim. Ok. Qualquer coisa vocês podem me interromper também, tá, gente? Fiquem à vontade aí. Bom, aqueles parâmetros agora que a gente falou lá no material, os parâmetros de sensibilidade e de não linearidade, né? Bom, a sensibilidade, pessoal, ele é um parâmetro de demodulador que a gente tira, né, da curva do demodulador, da relação do demodulador, dado por variação de tensão dividido pela variação de frequência, tá? Se a gente tem uma variação de tensão por uma variação de frequência constante, a gente garante a linearidade. Então, se isso aqui for constante, quer dizer que a gente tem a linearidade naquele ponto, né? Lógico que essa medida de sensibilidade, ela pode ser diferente em diferentes pontos da curva. Então, deixa eu descer um pouquinho aqui, vou ter que apagar o que eu tinha escrito. Então, por exemplo, se eu vier nesse ponto da curva, medir uma variação de tensão aqui no intervalo próximo a ele, uma variação de frequência no intervalo próximo a ele, calcular a minha sensibilidade, eu vou encontrar um valor. Se eu fizer isso aqui, mais próximo aqui de onde eu tenho uma área não linear, eu vou ter um outro valor de sensibilidade, tá? O ideal é que essa sensibilidade seja constante na região de interesse, naquela região de frequências que a gente vai utilizar, tá? Essa sensibilidade, como está até escrito aí no material do professor, ela representa para a gente a linearidade não, a inclinação, perdão, ela é a inclinação da curva tensão por frequência, né? Se a gente estiver falando aí de uma reta, no caso ideal, né, ela vai ser até daquela equação da reta lá que a gente tem, a equação reduzida da reta, né? Nós temos aqui a inclinação, o coeficiente angular dessa curva. Só que dessa reta, né? Só que eu posso calcular também essa inclinação em um determinado ponto aqui que eu esteja avaliando que não seja reto, tá? Bom, a partir dessa medida de sensibilidade, a gente tem também um outro parâmetro, que é um parâmetro de não linearidade. Mede o quanto a curva é não linear em um determinado ponto, tá? Então, ele fala que até no ponto 1, ele utiliza aqui essa curva aqui, esse ponto 1 como referência, né? Ele vai pegar o quê? Uma frequência central, que normalmente, né, a gente chama de SC aí. Normalmente a gente relaciona com o quê? Com a frequência da portadora, que é a frequência que fica no meio lá, tanto se a gente olhar no espectro, quanto se a gente olhar na variação de frequência no domínio do tempo do sinal FM, né? E aí a gente vem aqui nessa frequência central e calcula a sensibilidade. Faz ΔV por ΔF. Aí eu quero avaliar a não linearidade num determinado ponto. Por exemplo, nesse ponto 1, eu vou calcular a sensibilidade nele, vai ser a variação da tensão nesse ponto, dividido pela variação da frequência nesse ponto, em torno desse ponto, né? E aí a nossa não linearidade vai ser expressa por meio dessa expressão. Sensibilidade central menos a sensibilidade no ponto que a gente está avaliando, ponto 1, que eu chamei,
dividido pela sensibilidade central, então é uma medida aí de proporção em torno da sensibilidade central, e essa multiplicação por 100 aqui para a gente ter isso aqui em termos percentuais, tá? Para a gente avaliar isso aí. Então, na verdade, isso aí é uma medida percentual. Tudo bem? Tranquilo, gente? Aí, dependendo do ponto que pegar, pode ser que a não linearidade seja 0%, né? Dependendo do ponto que a gente pegar, pode ser que a não linearidade seja 0%. Vamos pensar, né? Se eu pegar aqui dentro dessa faixa, dessa reta, peguei esse ponto aqui, certo? Vim aqui, calculei a sensibilidade e aqui a sensibilidade central. Aí eu peguei um ponto aqui em que eu tenho uma relação linear entre esses dois pontos. Eles têm o mesmo coeficiente, eles têm a mesma inclinação, é uma reta. Então, se eu vier nesse ponto que eu vou chamar de A, só para a gente diferenciar, e calcular essa sensibilidade no ponto A, e calcular a não linearidade ali, ó, eu vou ter SC menos SA dividido por SC vezes 100. O que acontece? Esses dois pontos estão numa reta, eles têm a mesma inclinação, não houve variação na sensibilidade. Então, se não houve variação, SC é igual a SA, a sensibilidade é a mesma, isso aqui vai dar zero. Então, conforme foi observado aí, de fato, se eu estiver trabalhando com uma região linear, eu vou ter uma não linearidade zero, né? Porque é linear, é totalmente linear, tá? Beleza, gente. Aí, Alguém? Oi? aí o SC, que é a sensibilidade central, sempre vai calcular na frequência da portadora, né? Normalmente a gente avalia isso aí em torno da frequência da portadora, porque ela fica ali no meio. Mas eu posso estar usando também uma outra frequência de referência e calcular essa não linearidade em torno de uma frequência de referência, mas não faz muito sentido também. Então podem tomar como a frequência da portadora aqui sim. Beleza, gente. Seguindo. Bom, aqui só para citar para vocês alguns circuitos demoduladores de frequência que a gente tem. Esses primeiros circuitos aqui, eles são mais simples, são mais apresentados de forma didática. Eu queria chamar bastante atenção para esse circuito aqui, ó, PLL, o Phased Locked Loop. Ele é um circuito que ele faz essa função de demodulação de frequência, mas ele é um circuito que também tem outras utilidades. Eu não sei se o professor Anthony comentou quando ele estava falando de AM, por exemplo. Na demodulação AM, a gente tem que ter uma coisa, por exemplo, que chama coerência de fase. Eu vou explicar só a título de curiosidade, rapidinho para vocês, mas o que acontece? Para demodular um sinal AM, DSB-SC ou SSB-VSB, né? Para demodular um sinal AM, eu preciso gerar uma portadora nesse demodulador, lá no receptor, né? Localmente. É através de um processo que eu faço com o receptor, com o sinal que chega e a portadora que eu gero no receptor, que eu consigo demodular o sinal. Bom, existe um critério aí de que a fase dessa portadora é um sinal cosseno, então tem um parâmetro de fase, né? É a fase dessas portadoras, tanto a portadora que chega modulada, quanto a portadora que eu gero no demodulador, não pode ser qualquer uma. Eu não posso ter uma defasagem qualquer entre elas, tá? Porque no processo, depois se alguém tiver curiosidade, eu até mostro o processo matemático, mas não vem ao caso aqui para a gente agora. Mas porque no processo, se eu tiver uma defasagem, por exemplo, múltiplo ímpar de 90 graus, então 90 graus, 3 vezes 90, que é 270, 5 vezes 90, que é 450, e assim por diante, o sinal ele não consegue ser recuperado, o sinal ele é anulado. Então, a título de curiosidade para vocês, tá? A gente precisa ter esse negócio que chama coerência de fase. Isso aqui também para modulações digitais, eu dei o exemplo aqui da M, mas não é só para M, tá? E aí esse circuito é um circuito que ele pode ser usado nesse sentido. Bom, entre esses circuitos aqui, como eu falei, esses primeiros eles são mais didáticos, a gente vai olhar para esse carinha aqui, ó, esse discriminador de Foster-Cília, do circuito que a gente está propondo hoje. A gente tem... Eu estou apanhando um pouquinho na ferramenta aqui, gente, vocês não reparam não, viu? É que é novidade aqui para mim. Dentro desse circuito, a gente tem esse desenho aqui. Eu vou falar de limitador de amplitude já já,
quando eu começar a explicar esse circuito aqui. O circuito que o professor Anthony propôs para vocês, que está lá na simulação, ele é parecido, mas ele é um pouquinho diferente, mas tem as mesmas funcionalidades. Bom, o que a gente pode ver aqui nesse circuito que eu acredito que vocês conheçam, né? Nós temos uma associação aqui para o sinal de entrada de resistor, capacitor e indutor, que vai funcionar para a gente como um filtro. Vocês já devem ter visto, discutido filtros, e mais especificamente um filtro passa-faixa. Bom, os filtros, pessoal, é muito importante para a gente poder ver parâmetros de filtro, de frequência de corte, fator de qualidade, algumas outras coisas que a gente tenha, né? É muito importante que a gente conheça uma curva do filtro que mostra para a gente como que como que esse filtro vai responder ao sinal de entrada em relação à frequência, tá? Que a gente chama aí de curva da magnitude da resposta em frequência, tá? Do filtro ou de qualquer outro sistema que a gente esteja falando, aqui especificamente para filtro, né? E aí o filtro passa-faixa, ele vai ter essa característica aqui, ó. Tá? Ele, entre dois valores de frequência que a gente chama de frequência de corte, a gente considera que ele deixa passar tensão para as frequências aqui no meio. Se eu estiver trabalhando com frequências mais baixas, ele não deixa, ó, a resposta de tensão é 0 aqui. Ou lá mais altas também, ele vai cortando, a resposta de tensão também é 0. Então, se a gente for interpretar aqui, ó, o que o filtro passa-faixas ele faz, né? Ele relaciona aqui para a gente, né? Tensão e frequência. Ele dá uma resposta de tensão em função da resposta de frequência. Pessoal, o que a gente falou que o demodulador faz? O FM, né? Ele, de acordo com a variação de frequência de entrada, ele entrega uma variação de frequência na saída, e uma relação que ela é linear. Então, basicamente, o que o filtro passa-faixas faz é variar a tensão da saída de acordo com a frequência de entrada. E aí é aqui, por exemplo, que eu tenho que definir, a minha frequência mínima está aqui e a minha frequência máxima está aqui. Essa região que compreende essas duas frequências, eu tenho que ter uma resposta aqui o mais linear possível, tá? Para que eu consiga fazer essa demodulação. Só que, tudo bem até aqui? Alguém quer que fale alguma coisa aqui de novo? A gente poder aprofundar um pouquinho o nosso... Aprofundar não, falar de outros pormenores aí. Bom, o que acontece, gente? Só que a saída aqui, ela não depende só da resposta do filtro, ela depende também da entrada. Então, o que acontece? Se eu entrar aqui com um valor alto de tensão, mais alto de tensão, eu vou multiplicar por esse valor aqui e vai sair um valor mais alto. Se eu diminuo o valor de tensão, o valor de amplitude da saída vai ser mais baixo também. Então, esse circuito ele também vai ter uma resposta sensível às variações de entrada. Se eu tiver variações na entrada, que podem ser causadas por meio de ruídos, interferências no processo de comunicação, se eu tiver variação de tensão na entrada, isso pode ocasionar em variação de tensão na saída. O que não é interessante para a gente, né? As variações de tensão na saída têm que ser de acordo com as variações de frequência e não com as variações de tensão na entrada, tá? Para isso, para evitar isso aí, nós temos aquele carinha que está sendo falado ali em cima, que é o limitador de amplitude. Então, vocês devem ter dado uma lida aqui na preparação de vocês. Esse limitador de amplitude nada mais é do que um circuito, né, que ele vai evitar que hajam variações na tensão de entrada de maneira ideal, tá? Na tensão de saída, quando eu tiver variações na entrada. Então, a gente tem aqui a curva real e a curva ideal dele, mas a função dele é essa. Sendo assim, a gente impede que ocorram, impede ou minimiza, né, que ocorram, impede é uma palavra muito forte, que ocorram as variações de tensão na entrada, para que na saída aqui a gente tenha um sinal cuja tensão varie apenas em função da frequência.
E aí, gente, o que a gente tem aqui do lado de cá agora é um sinal que varia em tensão, tá? De acordo com a variação da frequência. Eu já tirei a informação que estava na frequência aqui e joguei essa informação na amplitude. Então, do lado de cá, eu tenho um sinal cuja informação está na amplitude, mas que ainda trabalha com uma frequência alta. Então, a informação está na amplitude, mas eu ainda tenho uma frequência alta, como se a portadora ainda tivesse ali, tá? Eu ainda tenho uma oscilação na frequência da portadora. O que a gente faz, então, para poder tirar essa informação da amplitude? Faz uma detecção ou uma demodulação, considerando uma modulação em amplitude. Então, nós temos essa parte do circuito aqui, que funciona como um detector de envoltória, que é o que a gente usa para fazer a demodulação AM/DSB, né? Que eu acredito que vocês já viram também. Gente, bom, dessa repassagem de teoria aqui foi o tempo quase todo, mas a gente ainda vai entrar ali na simulação, eu vou fazer ela com vocês. Mas dessa parte aqui de teoria, essa revisão aqui do que vocês leram, dessa explicação, alguém tem algum questionamento? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Eu não entendi muito bem sobre o limitador de amplitude. Cara, o limitador de amplitude, vamos lá, é um circuito que ele vai ter essa curva aqui, tá? Repare que ficou claro para você a questão de que a gente não pode ter variações de tensão no sinal, na entrada do demodulador, que é uma coisa... Opa! É uma coisa ruim para a gente ter variação de tensão? Conseguiu entender isso? Se tiver conseguido, não tem problema não, eu explico de novo. Só tem que ter variação da frequência, né? Isso. Porque o sinal FM, ele carrega a informação na frequência. A amplitude do sinal FM por si só não varia. Pode variar devido a ocorrências durante o processo de transmissão, de ruído, interferência com outros sinais e tudo mais. Essa variação de amplitude ela pode ocorrer. Mas ela é indesejada. E aí, o que o limitador de amplitude faz? Vamos olhar para a situação ideal. Vamos supor que essa tensão de entrada aqui, esse valor constante aqui, seja de 1 volt. Aí, ó, se a tensão de entrada, que é esse eixo aqui, eu tiver, por exemplo, 1 volt, quanto que a saída vai me entregar? 1 volt. Se eu variar a tensão de entrada, olha bem, se eu variar a tensão de entrada, algo que a gente não quer, se eu variar a tensão de entrada, por exemplo, para 3 volts, quanto que vai ser a saída? 1 volt também. Então, independente das variações que eu tiver na tensão de entrada, eu vou ter na tensão de saída uma tensão constante. Então, eu elimino as variações do sinal de tensão. Deu para entender agora? Na situação real aqui, nós temos uma parte que não é constante do gráfico, né? Mas aí, lógico que a gente vai tentar não trabalhar nisso aqui. E, na prática, a gente consegue fazer essa limitação de forma... a gente não consegue, na verdade, eliminar ruído 100%. A gente consegue minimizar os efeitos. Então, é nesse sentido aí, numa situação real. Ficou claro agora? Agora deu para entender. Deu para entender? Beleza. Gente, então vamos lá para a simulação. Deixa eu ver se eu já deixei ela aberta aqui. Eu acho que eu deixei ela aberta aqui, né? Na simulação aqui, queria mostrar para vocês o seguinte. Nós temos, né? De fato, o circuito aqui, tem um trafo aqui no meio, mas um circuito que vai fazer o processo do circuito passa faixa, né? Que vai fazer aquela conversão de frequência em amplitude, de variação de frequência em variação de amplitude. E nós temos aqui um detector de envoltória. Nós estamos aferindo aqui, quando eu rolar a simulação, o que vai aparecer aqui? Em azul, o sinal de referência, que é o sinal gerado, tá? O sinal de informação. E em verde, o sinal, nesse resistor aqui no final, o sinal demodulado. Vamos ver aqui como é que vai ser. Nessa situação inicial, está tudo certinho, está tudo bem configurado. Olha lá, nós temos aí algumas variações aqui de amplitude, efeito de Ripple, que é normal, a gente pode ter, né? Na vida real, nada é tão lindo
nada é tão ideal e nada é tão perfeito, mas a gente consegue ver que a gente consegue manter aí a questão da forma de onda, que na verdade é a forma de onda que representa para a gente a informação, né? Então, se a gente mantém bem a forma de onda, a gente pode dizer que o processo de demodulação está ocorrendo. E aí, galera, lá no roteiro de vocês, o professor Anthony pediu para vocês variarem o capacitor C2 para 1,8 milifarad e verificar não linearidade na parte inferior da onda recebida. Vamos entender por que isso acontece, né? Vamos verificar primeiro, depois vamos entender por que isso acontece. Então, 1,8 milifarad, parei a simulação, vou rodar ela aqui de novo. Ok, gente. Vou parar por aqui ela já. E aí a gente já consegue perceber aqui o quê, né? A gente consegue perceber aqui uma distorção. Ó, a forma de onda agora do sinal de saída em verde do demodulador não está igual à forma do sinal de entrada, um seno bonitinho. Isso aqui, pessoal, está acontecendo por quê? Porque o nosso demodulador FM, nosso receptor, ele não está sintonizado corretamente. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos voltar lá naquela curva nossa de tensão por frequência, né? Eu tinha aquela curva lá que eu mostrei para vocês, que é assim, mais ou menos. E aí, desculpa que o desenho, tá? Mas dentro dessa região aqui de frequência mínima à frequência máxima, eu tinha um comportamento linear. E aí é feita a demodulação perfeitamente, tá? A demodulação é feita aí normalmente. Quando eu venho aqui e altero essa capacitância, o que vai acontecer, gente? É como se eu pegasse essa curva de tensão e frequência e deslocasse ela um pouquinho para a direita, de forma que a minha frequência mínima agora, eu exagerei aqui no tanto, né? Mas a minha frequência mínima agora, ela está numa região não linear. A minha frequência máxima continua numa região linear. Mas é como se eu tivesse deslocado essa curva. Quando eu mudei o circuito, eu mudei a resposta, né, do mesmo, e aí eu fiz com que a frequência mínima caísse numa região que não é mais linear. O que acontece? Para as baixas tensões, ou seja, né, baixa tensão na mensagem é baixa frequência. Para as baixas frequências, eu tenho uma distorção, porque eu não tenho uma relação linear ali mais. Tá? Então, basicamente, é isso que ocorre quando a gente altera esse capacitor. Isso aqui tem a ver com essa questão que a gente que está lá no roteiro de vocês, né? De sintonizar. É eu alinhar, né? O meu receptor, os componentes mesmo, capacitor lá do meu receptor, de forma que a minha frequência mínima e a minha frequência máxima, essa região entre essas frequências, né? As frequências que eu estou usando, estejam numa região linear. Então, isso que é o processo de sintonização, né? Até o professor Antônio até deu esse exemplo ontem na turma B, dos rádios antigos que a gente ficava girando o botãozinho para tentar sintonizar, para tentar pegar a rádio. Às vezes pegava lá dois canais ao mesmo tempo, porque ficava ali no meio e tal, não sei o quê. Mas é justamente esse ajuste de componente que a gente está fazendo para poder encaixar o sinal, as frequências do sinal, né, dentro daquela faixa de interesse do circuito. Vamos para as demais. Vamos para as demais experiências aqui. Agora, mudando o valor desse capacitor para meio milifarad. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Vou lá nele de novo, mesmo capacitor. Aqui para meio milifarad. Vamos rodar a simulação. Peraí, deixa eu parar para ele poder limpar e rodar do zero. Bom,
que está acontecendo agora, gente, que a gente consegue perceber, né? A gente até tem a forma de onda aqui nas frequências menores, nos valores menores de amplitude, até mais ou menos parecido. Mas quando a gente está falando agora de frequências maiores, agora a gente tem uma distorção maior. Reparem que, né, essa onda aqui, ó, ela tem essas inclinações e tal, essa onda aqui está uma onda mais aberta um pouquinho, né? Então, o que acontece? Quando a gente reduziu agora o valor da capacitância, o que nós fizemos com aquele gráfico? Nós deslocamos ele para a esquerda, de forma que, beleza, a frequência mínima ainda está na região de linearidade, mas agora a nossa frequência máxima foi para uma região de não linearidade. Então, esses dois experimentos mostram para a gente isso, tá? Basicamente, é um ajuste da curva de resposta de tensão por frequência do nosso demodulador, mostrando aí que se não tiver ajustado, se eu não ajustar para que minhas frequências todas estejam numa região linear, vai ocorrer da gente ter distorção. Bom, e finalmente, vamos retornar aqui o valor desse capacitor. Ele estava em 1.2. Olhar lá no roteiro. Mas eu acho que é isso. Ele estava em 1.2. E agora, o item 3.7 pede para explicar os resultados que a gente obteve, né? Isso que eu expliquei para vocês aí agora. O item 3.8, variar o capacitor C3 para 153 microfarads e 3.9 para 13. Vamos fazer aqui. Como teve a apresentação e tudo mais, gente, vocês me desculpem que eu vou passar um pouquinho do tempo só para fazer esse restinho aqui. Depois também eu vou ficar para tirar dúvidas, se vocês tiverem, sem problema nenhum, tá? Vamos lá. Então, primeiro, para 153. Agora eu estou mexendo o quê? No processo do nosso detector de envoltória, tá? Então, tem a ver com aquela questão das constantes de tempo que a gente tem do filtro e tudo mais. Se for muito rápido, se for muito baixo, pode não se for muito rápido ou muito lento, pode não responder da forma como a gente quer aqui. Então, eu também tenho aqui um problema de distorção. A gente também tem que ter um ajuste certinho dos componentes dessa segunda parte do nosso demodulador. Então, quando eu mudei para 153, nós tivemos aqui um corte, né, diagonal da nossa onda. E quando eu mudar para 13 agora, vamos lá. O que a gente vai obter? Um aumento aqui no efeito Ripple que a gente tem na crista da onda, aí, nos valores de pico da onda. Gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, era isso a aula de hoje, são essas análises que vocês tinham que ter tido, essa visão que vocês tinham que ter tido. Mais uma vez, é um prazer trabalhar com vocês. Estou à disposição para o que vocês precisarem. E aberto a dúvidas agora. Alguém tem alguma dúvida? Quer que explique alguma coisa de novo da aula de hoje? Professor Anthony, quer acrescentar alguma coisa? Eu esqueci de alguma coisa ou não? O que você acha importante para eles? Perfeito. Muito bom. Bom, gente, se não tiverem mais questionamentos, mais dúvidas, a gente se vê na semana que vem. Professor Anthony, você já compartilhou com eles, né, o questionário e o roteiro da próxima aula? Não, eu coloco hoje à tarde. Tá, Então, beleza. vai ser o mesmo, tá? Que eu disponho para as outras turmas. Então, eu sempre coloco aí no final da tarde. E aí eu disponibilizo também o questionário da aula de hoje, tá? Beleza. Gente, eu e o professor Anthony, a gente está bastante alinhado. Eu vou seguir aí na mesma. Vou interromper a gravação aqui.